Olá, Igreja de Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que ouve as palavras de Deus é um ouvinte, e você que pratica as palavras de Deus. Eu oro em nome de Jesus que, se você é ouvinte, você passe a praticar, passe a viver as palavras de Deus. Porque Deus, Ele só quer o teu bem. A palavra de Deus que nós iremos ler hoje encontra-se em Salmos, capítulo 23, verso 5, mas iremos ler o verso todo. O verso 5 fala assim, porque foi esta palavra que o Espírito Santo falou para mim, mas nós leremos o capítulo todo. Prepara-me uma mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A palavra de Deus inicialmente diz: prepara-me. Então é Deus que prepara a honra diante da presença dos seus adversários, diz a palavra de Deus. Como assim, Lilian? O Espírito Santo de Deus falava comigo. Lembra de Mordecai? Amã, que representa aqui o mal, preparava uma forca para Mordecai. Ele queria enforcar Mordecai. Ele queria que Mordecai morresse. Era um plano maligno, era um plano mau, que aferia dor e sofrimento. Feito por trás, feito em oculto. Mas enquanto Amã preparava, arquitetava, planejava, desenhava o mal, o rei estava pensando: como eu honrarei Mordecai pelos seus feitos. Mordecai, em dado momento, resumindo a história, ele salva a vida do rei, porque tinha uma trama para matar o rei daquela época, que era o rei Xerxes, e essa história está em Esther, no capítulo de Esther, esse testemunho. Então Deus mesmo preparou a honra para Mordecai. E foi o próprio Amã que deu a ideia de como, pensando que o rei honraria assim, porque Amã era tão orgulhoso, ele era tão egoísta, ele era tão amante de si mesmo, que só pensava em si, que ele nem cogitou perguntar para o rei a quem o rei queria honrar. Ele já pensou: é comigo. Então ali o rei decide honrar Mordecai. E quem honra é aquele que preparou a forca. A forca ainda estava lá. Mas ao invés de ele pedir ao rei para matar Mordecai, o rei mandou Amã honrar Mordecai. É assim que o Senhor faz. Eu e você não precisamos fazer uma festa para aparecer, ou preparar um banquete para aparecer, para sermos validado ou validada, para mostrarmos para pessoas que estamos bem-sucedidos ou que está bem-sucedida. Não, o próprio Deus está dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Na versão de hoje diz assim: preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Uma coisa que o Senhor me ensinou e eu posso compartilhar com você, e que eu já venho praticando na minha vida: Deus, deixa eu te falar algo, Deus, Ele quer te dar uma vida, e uma vida em abundância. Não significa que você não vai ter aflições, assim, problemas, conflitos internos.
mas que Jesus passará com você e te dará vitória. E se ele não te der o que você perdeu, ele vai recompensar a perda com algo muito melhor, nos diz o Senhor. Porque foi assim que aconteceu na vida de Jó. Deus mudou a sua sorte. Ele havia perdido tudo, inclusive a sua saúde. E Deus é um Deus que quer nos dar saúde, tanto emocional como psicológica, como física. Saúde no nosso relacionamento, nosso casamento, para que os seus filhos possam se desenvolver com saúde, em toda tricotomia do seu ser, espírito, alma e corpo. Então Deus quer um lar saudável, Deus quer as tuas finanças, que haja saúde nas tuas finanças, que haja estabilidade nas suas finanças, para que você seja alguém que tanto tem para si como para dar ao outro. Obras sociais, olhar também para o próximo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me explicava, o meu Deus e Pai, que tem cuidado muito bem de mim. Ele falava: Lilian, as pessoas que são levantadas pelo inimigo, porque o diabo usa pessoas, aqui Deus está falando, aqui a palavra está falando de pessoas. Pessoas que se constituíram inimigos, ou seja, pessoas que não concordam com o plano, se revoltam contra, tramam para destruir, para matar, para acabar, tá sempre com sentimentos malignos dentro de si. Então aqui são pessoas que veriam a honra, que veriam o que Deus faz quando Ele decide honrar alguém. Então o Senhor falava assim: Lilian, as pessoas que o diabo encontra uma brecha. O que é uma brecha? É uma janela, é uma porta, é uma encanação, é alguma área na sua casa, o seu corpo é uma casa que deve habitar o Espírito Santo de Deus, mas o diabo pode não incorporar na pessoa, mas induzir essa pessoa na mente, colocar na mente dessa pessoa o seu plano, o seu desejo, e essa pessoa seguir a direção do diabo. Por isso que a palavra diz que aqueles que queriam matar Jesus, o pai deles era o diabo. Por quê? Porque eles estavam obedecendo ao desejo do diabo, querendo fazer o mal na vida de um inocente que só fez o bem. Você entende? Então, na mente, o diabo tem um acesso, uma brecha para arquitetar o seu plano e usar você como seu instrumento. Mas veja, ele quer usar você, mas o mal se volta contra você. Porque Deus não tem culpado por inocente. Por mais que o diabo te induza mentalmente, ele não vai tirar a tua consciência. Você sabe exatamente o que está fazendo. Você sabe exatamente o que está fazendo. Mas ele vai tentar te enganar, te convencer. E como identificar as obras dele? Então o Senhor, ele me explicava, ele dizia: Linha, as pessoas que estão sendo usadas para te prejudicar, para te trazer dor, para te aferir sofrimento, com planos malignos, que seu inimigo é o diabo, mas usa pessoas, deixa que eu cuido e continue avançando. Porque com Deus você avança, com Deus você conquista, com Deus você tem uma vida melhor do que a que teve com seus pais. Com Deus, você chega além de onde seus pais foram. E aí você diz: mas Lilian, meus pais me deu uma vida saudável, deixou até uma herança, uma empresa, ok. Mas você vai além daquilo que seu pai deixou e da onde eles foram. Você vai além. Com Deus, você vai além. Com Deus, você avança, você conquista, você destrói os inimigos. Deus tira as pedras do caminho, se você ouvir a sua voz. Se você ouvir a sua voz. Aí o que ele dizia? Essas pessoas querem te parar. As suas vidas estão paradas, porque estão no pecado. Estão fazendo aquilo que é mal. Aí você que está fazendo o que é bem, debaixo de uma direção, seguindo a um destino,
Quer que você distraia a sua mente com essas pequenas coisas. Lilian continua avançando. Lilian continua caminhando. E a mesma coisa o Senhor está falando para você. Porque aqueles que arquitetam mal, dando sua vida para fazer o mal, ou porque não tem caráter e tem sentimentos de inveja, de cobiça, presta atenção, vão ficar para trás. Deus não abençoa o mal. Deus não abençoa o mal. Ao contrário, existem palavras de maldição sobre a vida das pessoas que praticam o mal. Mas aqueles que praticam bem, Deus abençoa. Por causa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu já vivi várias libertações na minha vida, que Jesus me ajudou. E eu sei que você também, que tem ouvido a palavra de Deus, Ele também tem trabalhado na sua vida e na sua história. Vamos romper aonde nossos pais não romperam. Seja na área financeira, seja na saúde, seja nas emoções, seja nos relacionamentos, seja em um casamento. Presta atenção. Ele era um anjo poderoso. Ele estava em um lugar perfeito, mas não teve contentamento. Ele quis ser maior do que Deus. E um lugar que era para ser paz, que era para ter vida, começou a ter o quê? Confusão. E ele não só desceu só, foi expulso do céu. Mas os demônios que quiseram ir com ele. Porque Deus não tira o livre-arbítrio. Adão e Eva estavam em um lugar perfeito. Mas Eva deixou-se ser enganada, comeu o que a serpente diz, e agora um ambiente perfeito trouxe para eles dor e sofrimento. E tinha coisas que Adão e a Eva tinham acesso que perderam acesso. Por quê? Porque ouviram a voz do diabo. Então quem é que traz divisão? Quem é que traz confusão? Você não luta contra carne e sangue. Eu não sei quem na sua vida hoje não está bem posicionado ou posicionada. Vamos dizer que seu marido não cumpre a palavra, que deve amar você, mulher, como Jesus amou a igreja. Ele está fora dessa posição. Ele está na posição amante de si mesmo, egoísta, só pensa em si. Mas o mesmo Jesus que parou Saulo para o teu marido e posiciona ele de acordo com a palavra de Jesus. Mas aí você tem um Saulo na sua casa que está mal posicionado, realizando obras mal. E essas obras é para quê? É para matar, é para roubar e é para destruir. Isso é maldade. E isso traz para a relação familiar dor e sofrimento. Mas eis aquele que para o perseguidor, que para aquele que está praticando obras más, que põe limite. E não só põe limite, porque eu libero sobre a sua vida, como por esses dias o Senhor tem falado, que vai haver o quê? Libertação, sanidade mental. E quando eu falo sanidade mental, não é loucura. É um pensamento errado. Ele estava perseguindo, ele estava querendo matar. Então o próprio Jesus vai mostrar para os seus a vida errada que estão seguindo. Sendo egoísta, sendo amantes de si mesmo, sendo soberbos, orgulhosos. E o próprio Jesus vai os posicionar na direção certa. Quem saiu da posição, quem saiu da casa do Pai e hoje vive uma vida de pecados, voltará para a casa do Pai. Vai se arrepender, vai ter uma nova mentalidade e vai valorizar o que estava desprezando. Estava desprezando a casa do Pai, aonde tinha tudo do melhor, e estava valorizando uma vida em pecado. Mas ele recobrou a sanidade mental. Reconheceu o seu pecado contra Deus e contra o Pai.
e voltou para o seu estado original. Porque esse é o nosso Deus. Então, não pare, diz o Senhor. Deus tem o melhor para mim, para você. Havia um plano para que Jesus nos salvasse. E o diabo usou alguém na mesa, Pedro, dizendo que Jesus não passaria por aquilo, falando com as minhas palavras. E Jesus o repreendeu. Para trás de mim, Satanás. Então, quem viu Jesus na vergonha, viu Jesus também ser honrado. E verá muito mais, porque ainda há palavras sobre a vida de Jesus que se cumprirá. Ele está à direita do Pai. O nome dele está acima. Então, Jesus conquistou a minha vitória e a sua vitória. E é Ele que trará a honra. A gente não precisa se preocupar em preparar a mesa. Deus está dizendo, eu preparo a mesa para te honrar, diz o Senhor. Mordecai foi crescendo no reino sem praticar o mal. Mordecai foi falar com Esther sobre o decreto que estava sobre o povo de morte. Não foi fazer picuinha que a Amã, vamos dizer, numa linguagem de hoje, tá falando mal. Não. Ele estava preocupado com coisas muito mais importantes do que com essas coisas. Agora é difícil para a nossa humanidade. Você vê pessoas praticando mal, você vê pessoas falando mentira, você vê pessoas inflamando outras pessoas contra você. E, como aconteceu uma vez com a irmã minha, deu testemunho, ter até provas, mas ficarem deixando Deus agir. Porque Deus tem uma missão com a sua vida. Uma missão com a minha vida. Uma missão de rompimento. Uma missão de conquista. Uma missão de ir além. E só Ele pode nos levar. Mas o adversário, aquele que é contrário ao plano de Deus, porque ele quer ver sua família destruída, ele quer ver sua empresa destruída, ele quer ver os relacionamentos destruídos, ele quer trazer dor e sofrimento, distrações para a nossa mente. Mas que o Senhor nos cubra com a sua graça, com o seu poder, para que tenhamos domínio próprio, para que eu e você fique firme no propósito e olhando para o nosso destino, para o nosso Senhor, e não olhando para as obras más, porque das obras más o Senhor nos diz, Ele irá cuidar e irá destruir tudo. Quem planeja o mal vai cair no próprio mal que planejou. Porque aquele que foi enforcado foi Amã. Ele preparou a forca para alguém e ele foi enforcado. Ele queria induzir o rei a fazer algo mal contra a vida de Mordecai. E na verdade o rei mandou Amã honrar Mordecai. Porque esse é o nosso Deus. Essa vida de dependência de Deus, de confiança em Deus. Porque mesmo que pessoas te abandonem, te rejeitem, e isso pode ter sido no lar que você nasceu no lar de prostituição, de drogas, de violência, de pornografia, de atos sexuais, ou seja, a sua mente, que era para ser saudável na sua infância, que era para ser saudável na adolescência, perdeu a saúde, perdeu a inocência, perdeu a pureza. Foi obrigada a fazer coisas que não queria. E pode estar agora chorando, pensando que não tem mais solução. Mas deixa eu te falar. Não importa se você nasceu numa família que roubava, que era desonesto, que mentia, que enganava, mas agora adulto, agora tendo livre-arbítrio, você pode escolher escrever com Deus a sua história. Eu conheço uma prostituta na palavra de Deus, que o nome dela é Raabe. Ela se posicionou e ela foi salva. Não só ela,
como a sua família. Eis aqui Jesus Cristo, que olha com compaixão para a tua história, que olha com compaixão para as tuas perdas, para onde você foi afetado, para onde você foi ferido e ferida, para onde você foi rejeitada ou rejeitado, abandonado ou abandonada. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que mostra dentro da tua empresa quem está roubando, quem está enganando, quem está mentindo. Ele te dá sinais, ele ainda te mostra o rosto e ele ainda te revela os pensamentos dessas pessoas. Tenha um relacionamento de intimidade com Deus e você não será enganado e nem enganada. É Deus quem te mostra quem está no meio do teu ministério querendo fazer o quê? Prejudicar, invalidar. Pois eu estou aqui no nome do Senhor para eu te dizer os sonhos que Ele pôs em ti, o que Ele tem gerado no teu coração, seja na área familiar, da saúde, da família, seja na área profissional. Deixa eu te dizer lá algo. O Deus que olhava para Ismael no deserto e ele pôde se desenvolver, crescer e ser próspero, é o Deus que está olhando para você. É o Deus que está guardando eu e você. Então o que Deus diz para mim e para você é que a gente deve ser forte, deve ser corajoso e deve seguir a sua voz. Porque as obras de Amã, as obras do mal, ele destruirá tudo. Ele vai tirar as pedras do caminho, ele vai tirar as pedras que querem que você tropece e ele vai ajudar você a chegar no destino. Não importa a tempestade que se levantou no caminho. Não importa. A tempestade pode ser uma doença, um problema financeiro, um banco que não quer te dar o crédito. Não quer te dar o crédito por quê? Porque quem vai te dar o crédito é Deus. Alguém não está olhando para você porque você vai ver que Deus, ele olha para você. Então passe pela fornalha do fogo e saiba que aqueles que lançou você na fornalha verão Deus te honrar. Que aqueles que lançou você dentro de uma cova, deixou você só, era para você morrer, vai ver Deus, vai ver o testemunho do anjo que Deus mandou para te salvar. E verão a honra. Porque Deus é um Deus que honra. Deus é um Deus que honra. Obras mais sempre vai existir. Porque existem casas que o diabo tem acesso e ele quer nos fazer desistir e parar. Tá fraco? Tá fraca? Tudo bem. Descansa. Só não desiste. Caiu? Levanta e continua. Porque o vencedor não é aquele que não cansou, não pensou em parar, não teve sofrimento, não. O vencedor é aquele que não desistiu. Porque sabe que existe um Deus que guarda e que cuida. E que se não livrar de passar por algumas situações, passará conosco pelas situações e nos honrará. Porque ele não é só o nosso Deus, mas ele é o nosso Pai, assim nos diz o Senhor. Você é um José que sofreu na sua adolescência, que foi machucado e machucada, que viu seus sonhos, que se viu em situações que você olhava e dizia: como esses sonhos vão se realizar? O Deus que eu sirvo, o Deus que eu te apresento, o Deus que você crê, é um Deus que você está numa prisão. Você não tem network. Na prisão só tem gente mal, que cometeu maldade. Mas é na prisão que quem precisava ver José, viu José. E a oportunidade, quem abriu foi Deus. E Deus honrou José. Honrou, porque mesmo sendo maltratado, mesmo sendo ferido, ele continuou, irmãos,
sendo excelente. Não importa se numa empresa o patrão, ele é um homem mau. Continue a fazer o bem, chegar no horário, bater a meta, fazer aquilo que você tem que fazer e dar o melhor. Porque quem tem que ver você é Deus. Quem abre a porta da promoção é Deus. Quem te honra é Deus. Quem prepara a mesa é Deus. Quem prepara a roupa de linho é Deus. Quem prepara o anel é Deus. Quem te dá uma família é Deus. José saiu da prisão, foi promovido a governador do Egito. Depois de Faraó era ele que mandava. Recebeu roupas de linho, recebeu um anel, recebeu uma esposa, teve filhos. Então ele teve prosperidade financeira, emocional, psicológica, física, estabilidade. Deus deu para ele uma profissão e ele ainda ajudou a sua família. Ele não reteu, ele transbordou com igualdade, não barganhando, não facilitando para um e desprezando os outros, não. Com igualdade. Aqui no Restauração da Alma eu falo sobre Jesus, que é a tua esperança, que é vida. Então, para encerrarmos, vamos ler. O Senhor é o meu pastor, Ele te guia, Ele te direciona. O Senhor é o meu pastor, nada a mim faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar. Ele me faz descansar. Leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome, Jesus Cristo está em movimento. Jesus Cristo está em ação. Como assim, Lília? Te guiando, porque Ele é o teu pastor, não deixando que nada te falte, te fazendo repousar, te fazendo descansar junto às águas, refrigerando a tua alma e te guiando pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E Ele ainda diz, ainda que eu ande, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu não temerei, porque a presença de Deus está comigo. Eu não temerei, porque a presença de Deus está comigo. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, diz as palavras de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.